Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo ranqueando todas as fantasias que eu já li. Tem muito tempo que eu vejo esses vídeos de ranqueando livros aqui no YouTube e eu queria muito gravar também, então nada melhor do que aproveitar essa volta pro canal pra fazer isso. E é claro que o primeiro vídeo tinha que ser sobre as fantasias que eu já li, porque é o meu gênero literário favorito e um dos que eu mais li na minha vida. Ao todo eu separei 63 livros pra falar com vocês, entre livros únicos e primeiros livros de séries. Não vou falar sobre segundos, terceiros, quartos livros de série, porque eu acho que o vídeo ficaria muito longo se eu desse uma nota individual pra cada livro da série. Então eu vou pegar o primeiro pra representar e vou dar uma nota geral, assim, fazer uma média da série e encaixar o primeiro livro em alguma das categorias que eu acho que ele mais se enquadra. Então pra esse vídeo não ficar muito longo, porque de qualquer forma são 63 livros, vamos começar logo que eu vou apresentar as categorias pra vocês. Ao todo aqui são 5 categorias e a primeira delas é Queria Esquecer pra Ler de Novo, ou seja, livros favoritos da vida, livros que foram 5 estrelas favoritados, que me marcaram muito e que eu amaria esquecer a história só pra poder ler de novo e ter aquela experiência outra vez. A segunda categoria é Deveria Ser uma Leitura Obrigatória, porque eu acho que é tão bom que todo mundo deveria ler esses livros, porque vocês com certeza não iriam se arrepender. A terceira categoria é Foi uma Boa Experiência, ou seja, livros que eu gostei sim bastante da leitura, mas acabou não sendo suficiente aí pra entrar nas minhas listas dos favoritos. A quarta categoria é Legalzinho, mas que são livros que eu consigo enxergar alguma coisa de positivo, que eu consigo entender por que as pessoas gostam deles, mas que pra mim não funcionaram tão bem assim. E a quinta e última categoria é Joguei o Meu Dinheiro Fora, ou seja, os livros que eu detestei. Eu acho que não vão ter muitos livros nessa categoria, porque a maior parte dos livros de fantasia que eu li na minha vida eu gostei bastante, mas vamos ver aqui, né? Melhor ter por precaução. Então vamos começar logo, gente, porque eu tava gravando esse vídeo e a energia aqui de casa caiu, então eu perdi o vídeo que eu tava gravando e agora eu vou ter que regravar tudo de novo, mas vamos lá que vai dar certo agora. Pra começar aqui, o primeiro livro que tem na lista é um que eu li relativamente recente, que é Caraval, da Stephanie Garber. Foi um livro que eu li no ano passado e eu gostei bastante dessa leitura. Infelizmente, eu ainda não li o terceiro livro, só li o primeiro e o segundo. Então, a minha opinião sobre eles vai ter que ser baseada nessas duas leituras, que foram leituras muito boas. Então, eu vou colocar em Deveria Ser uma Leitura Obrigatória, porque eu acho que a grande maioria das pessoas que for ler vai gostar bastante. O segundo livro da lista é Locke, Onde Mora a Trapaça, da Mackenzie Lee, que foi um livro que me fez conhecer essa coleção, assim, de livros escritos por vários autores diferentes sobre os heróis e vilões da Marvel. Eu gostei bastante desse livro do Locke. Eu acho que o fato dele ser um personagem que eu já tenho um certo carinho ajudou muito, mas a escrita da Mackenzie Lee e a história que ela conseguiu criar também me conquistaram bastante, então eu vou colocar ele em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Ele tá aqui na edição da Intrínseca, que foi a que eu li, mas posteriormente o livro foi republicado aqui no Brasil pela Morro Branco, numa edição até mais bonita do que essa. E esse é um livro fantástico, gente. Ele é uma fantasia muito diferente, é uma fantasia de volume único que no começo, meio e fim vai ser uma leitura proveitosa. Ele me conquistou totalmente, eu amei esse universo, amei os personagens, e é um livro que eu queria muito esquecer pra ler de novo, mas eu acho que até se eu não esquecer, eu com certeza vou reler ele um dia. O próximo livro da lista é O Labirinto do Fauno, que é escrito pela Cornélia Funk, mas ele é baseado em um filme do Guilherme Del Toro. Eu quero muito assistir ao filme, até hoje eu não assisti, já faz tempo que eu fiz a leitura, porque eu queria comparar os dois. Foi uma experiência boa, é um livro que eu gostei, mas ele não chega a entrar assim nos meus favoritos, porque eu acho que a história do livro não me marcou tanto quanto o filme marcou algumas pessoas. Então eu vou colocar ele aqui em Foi uma Boa Experiência, porque de qualquer forma é um livro que eu achei legal. O próximo livro da lista é O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. Ele é um livro de fantasia volume único da autora e ele traz ali alguns personagens que posteriormente vão aparecer na trilogia do Povo do Ar. Não são personagens relevantes pra história, pelo menos não na trilogia O Povo do Ar, talvez na próxima série da autora que vai se passar nesse universo sejam, mas de qualquer forma eu acho que a história deles me entreteu bastante. Foi meu primeiro contato com a Holly Black e já foi um ótimo contato, mas como eu gostei mais da outra série dela que eu li, eu vou colocar ele em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é Piranesi, tem gente que pronuncia das duas formas, da Susanna Clarke. Esse aqui é um livro, gente, que eu acho um pouco difícil. Tem pessoas que acham ele a coisa mais fácil do mundo. Eu não acho. Eu acho sim que ele é um livro que exige um pouco mais de você durante a leitura, que você se concentre mais pra poder entender mesmo do que se trata a história, porque ele tem essas mensagens subliminares, sabe, por trás assim, pra ser compreendidas. Mas ele é um livro que, apesar de curto, ele traz muita profundidade, e isso é uma coisa louvável, pelo menos na minha opinião. Então por isso eu vou colocar ele em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é Capitã Marvel. Eu não lembro qual é o subtítulo desse livro, sendo bem sincera com vocês. Foi o segundo que eu li dessa coleção de personagens da Marvel, porque eu fiquei bem empolgada depois que eu li o livro do Loki, mas esse livro foi um banho de água fria, porque ele é muito curto, acho que tem menos de 200 páginas. Simplesmente não dá tempo de você se conectar com os personagens, de você se importar com a história que tá sendo contada. Foi um livro assim, gente, totalmente, sabe,
sabe, esquecível pra mim. Eu não acho que eu aproveitei a leitura ou que eu consegui tirar algo de bom dele. Então eu vou colocar em Joguei o Meu Dinheiro Fora. Eita, gente, o próximo livro da lista é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. E é outro que já vai pra essa categoria do Joguei Meu Dinheiro Fora também, porque é um livro que ele te promete ser um reconto de A Pequena Sereia numa abordagem feminista. E ele não é nada disso. É totalmente o oposto, ele passa uma visão muito errada do movimento. Eu acho um desserviço esse livro, sabe? Da forma como ele foi endereçado, eu acho que foi um erro ali na questão do marketing do livro. Então ele vai entrar nessa categoria do Joguei Meu Dinheiro Fora, mas não vou me desfazer porque a capa é linda, né? Convenhamos. O próximo livro é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, que ele tem ali uma história baseada na mitologia grega, né? É um grande sucesso, um livro super famoso, muita gente já leu. É também um volume único, que eu acho uma coisa, assim, muito boa, porque vocês sabem o quanto fantasia tem esse costume de alongar as histórias e tornar tudo uma série gigantesca. Então a gente tem que valorizar os livros únicos. E A Canção de Aquiles, eu acho que trouxe um pouco de cada emoção. Ele conseguiu me passar essa sensação de montanha-russa, assim. A todo momento eu tava muito feliz, ou muito triste, ou muito irritada. E eu acho que ele tem tudo o que é preciso, assim, pra te conquistar na história, sabe? Então ele vai entrar no Deveria Ser Uma Leitura Obrigatória, porque eu acho, sim, que a grande maioria das pessoas que lê vai gostar. O próximo livro da lista é Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Confesso que eu só li o primeiro livro dessa trilogia. Eu quero muito reler o primeiro livro, porque já faz muito tempo, acho que eu li lá pra 2017, e poder finalizar essa trilogia com o segundo e o terceiro livro. Eu lembro que a minha experiência com o primeiro livro foi muito boa, tanto é que eu passei vários anos, assim, buscando o segundo pra poder ler. Então eu vou me apegar a essa lembrança de ter sido um livro bom, mas ao mesmo tempo eu não posso afirmar nada com certeza, porque eu não lembro mais da história. Então eu vou colocar ele em Foi Uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é A Guardiã de Histórias, da Victoria Schwab. Foi o meu primeiro livro lido da autora, e é uma duologia. O primeiro livro eu gostei bastante, foi uma história que me pegou de surpresa, eu achei extremamente criativa, foi uma história que me fez sentir vontade de ler os outros livros da autora, mas o segundo livro da duologia foi muito abaixo do primeiro. Eu acho que todo aquele potencial que ela construiu no primeiro, ela acabou desperdiçando no segundo, e esse segundo livro acaba puxando a duologia um pouquinho pra baixo. Se não fosse esse segundo livro, poderia ser uma leitura obrigatória. Então eu vou colocar aqui, não foi uma boa experiência. O próximo livro da lista é Sussurro, da Becca Fitzpatrick. Eu li o primeiro e o segundo livros dessa série, né? Uma série com 4 livros, então eu li a metade. Não sei se eu vou ler o terceiro, não sei se um dia eu vou querer reler os primeiros livros dessa série pra dar continuidade aos outros, porque realmente já faz muito tempo que eu não leio, gente. E eu lembro que mesmo naquela época, quando eu era mais jovem e um pouco mais disposta a encarar tudo de braços abertos, eu já não tinha tido uma experiência tão legal na leitura desses livros. Eram livros que estavam me irritando muito. Eu achava a protagonista muito idiota e as coisas que ela fazia, o romance não me convencia, era um negócio muito meloso, assim, muito, ai meu Deus, se eu não ficar com você eu vou morrer. Então assim, gente, no máximo legalzinho, tá? Consigo entender quem gosta, mas pra mim não funcionou tão bem. O próximo livro da lista é Magnus Chase e os Deuses de Asgard, né? A trilogia, eu já li completa. E assim como todas as séries do Rick Riordan, nunca me decepcionam. Eu adoro esse autor, eu amo tudo que ele escreve. E Magnus Chase, mesmo eu tendo lido tantos anos após ter lido Percy Jackson, eu ainda tive uma boa experiência de leitura. Então, com certeza, deveria ser uma leitura obrigatória. O próximo livro da lista é O Lá da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. É uma série com 6 livros, que inicialmente era uma trilogia, e eu já cansei de falar aqui pra vocês em toda oportunidade que surge, que se essa série fosse realmente fechada na trilogia, como era o plano original do autor, seria uma série 5 estrelas, favoritada, uma das melhores que eu já li na minha vida. Mistura fantasia com um pouquinho de suspense ali, um negócio que às vezes essa série pode até te enganar. Você olha a capa, você vê as fotos dentro e você consegue pensar que é uma série de terror. Quando eu comprei, inclusive, eu pensava isso e eu tive uma grata surpresa ao descobrir que era uma fantasia. Eu gostei muito da história, eu me apeguei muito aos personagens, e justamente por ter me apegado tanto a eles e a tudo que foi construído ao longo desses 3 primeiros livros, que eu odiei os 3 últimos. Os 3 últimos não, né, gente? Porque eu só li o 4º e o 5º. Mas eu procurei voluntariamente spoiler do 6º livro pra ter certeza de como ia acabar a série e pra descobrir se valeria ou não a pena adquirir e ler o 6º livro. Não vale a pena. Eu só vou me estressar mais do que eu já me estressei, porque foi tão frustrante pra mim a leitura do 4º e do 5º livro, que todas aquelas lembranças boas que eu tinha com a série, eu sinto que foram um pouco arruinadas, sabe? Também não acho justo, em memória dos 3 primeiros livros, colocar na mesma categoria de Hush Hush, que é uma série que realmente eu não tive uma boa experiência em nenhum momento. Então eu vou puxar ele aqui pra Foi Uma Boa Experiência. Ou pelo menos começou sendo e terminou sendo horrível. O próximo livro da lista é Anjo Mecânico, da Cassandra Clare, que tá aqui pra representar a trilogia As Peças Infernais. Já li inteira, é uma das minhas trilogias favoritas da vida. O primeiro livro é bom, mas o segundo e o terceiro são excepcionais, são livros incríveis. Até hoje eu acredito que são os melhores livros da Cassandra Clare que eu já li. Sem dúvida alguma, Queria Esquecer pra ler de novo e ter todas aquelas emoções incríveis que eu tive
tive ao longo dessa leitura. O próximo livro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Também tá aqui pra representar a série inteira. Harry Potter tem todas aquelas polêmicas. Eu li os livros muito antes de tudo isso acontecer. Eu era obcecada pelos filmes. Eu sempre amei tudo do universo de Harry Potter. E eu estaria mentindo aqui pra vocês se eu dissesse que eu detesto Harry Potter hoje em dia. Então eu vou colocar ele em Queria Esquecer pra ler de novo. Na verdade, eu queria esquecer outras informações. Inclusive, esquecer também que a autora existe, não é mesmo? O próximo livro da lista é Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que é o primeiro livro da série Artifícios das Trevas. Também tá aqui pra representar a trilogia que eu já li inteira. E é outra, gente, que eu sou obcecada. É, com certeza, a minha segunda trilogia favorita da Cassandra Clare. Eu ainda gosto mais de As Peças Infernais, porém, minha experiência com os Artifícios das Trevas foi incrível. E, tipo, eu não acho justo deixar ele, não deveria ser uma leitura obrigatória, só porque eu gosto mais de As Peças Infernais, sabe? Então eu vou sim colocar ele em Queria Esquecer pra ler de novo. A próxima série da lista é A Maldição do Tigre, da Colleen Hooke. Eu já li quase todos os livros dessa autora publicados aqui no Brasil, falta só O Sonho do Tigre, que é um livro meio que spin-off dessa série, da Maldição do Tigre, que eu já li completo os 4 livros, e um extrazinho que tem, que é como se fosse um 3,5. É uma série que na época que eu li, gente, eu fiquei completamente obcecada. Literalmente terminei de ler e eu voltei e reli tudo de novo. Minhas lembranças com essa série são magníficas. Eu gosto muito de todos os livros da autora que eu já li, eu acho que funcionam pra mim. Então eu vou colocar em Foi uma Boa Experiência. Só não vou colocar em Deveria Ser uma Leitura Obrigatória, porque eu não acho que todo mundo que vai ler vai gostar tanto quanto eu, sabe? O próximo livro da lista é Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater, que está aqui pra representar a saga dos Corvos. Eu já li 3 livros dessa série, falta só o último, que é o Rei Corvo, que eu tô adiando aí. É uma série que eu gosto muito, acho interessante, acho criativa, mas também acho que se estendeu muito. A autora prolongou demais. Se ela tivesse resumido esses 4 livros em 2, por exemplo, teria ficado bem mais agradável de ler, bem mais fluido. Eu acho que chegou num ponto assim que ficou realmente um pouco repetitivo, um pouco enjoativo. Então, por causa disso, eu vou colocar ele em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é Fallen, da Lauren Kate. Essa série, gente, é a mesma coisa que Sussurro. Eu não sei se o problema é em séries de fantasia com romance sobrenatural ou se o problema sou eu. Mas as 2 grandes séries que eu já li desse gênero, eu tive uma péssima experiência. Fallen começou sendo um livro muito promissor. Eu gostei da estética do livro, sabe? Um negócio assim meio gótico, meio trevoso. Não sei se era minha época rebelde da adolescência, mas eu gostei e queria ler o segundo livro. Li o segundo livro, eu detestei. Fui pro terceiro, eu achei um pouquinho melhor. Fui pro quarto e último e novamente ficou tenebroso, horrível. É até difícil de classificar. Fico em dúvida entre legalzinho mais ou joguei meu dinheiro fora. Acho que eu vou colocar em legalzinho mais. Eu acho que foi mais ou menos ali a mesma média de Rush Rush, nenhum nem outro. A escrita da autora eu achei muito simples, achei que a história ficou ali correndo em círculos. Não gostei, de verdade. Se fosse um livro único, bem escrito, contando essa história, talvez funcionasse. Mas dessa forma, assim, com 4 livros, realmente não deu certo. O próximo livro da lista é A Chama de Ember, da Colleen Hooke, que é um livro único da autora. É um livro que tem um começo, um meio e um fim que me agradou, que eu acho bem importante em livros únicos. E a minha experiência de leitura foi boa, inclusive tem resenha dele aqui no canal pra quem quiser saber mais sobre. Então eu vou colocar em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro também é da Colleen Hooke, que é a outra série dela publicada aqui no Brasil que eu já li, que é O Despertar do Príncipe, o primeiro da série Deuses do Egito. Esse aqui eu também gostei bastante, eu li depois de ler A Maldição do Tigre, um pouco mais velha já, e ainda foi uma experiência maravilhosa. Então eu acho que, ainda que seguindo a mesma fórmula, a autora conseguiu me manter interessada pelas histórias que ela conta. Tem um quesinho ali de mitologia egípcia também que eu adorei. Então esse livro aqui vai pra Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é Coração de Tinta, da Cornélia Funke, que é o primeiro livro da trilogia Mundo de Tinta. Também é uma trilogia que eu já li completa e é uma das minhas favoritas da vida. Tudo que tem aqui é maravilhoso, os personagens, a construção de mundo, a escrita da autora é, sabe, excepcional. Recomendo muito a leitura pra todo mundo, mas vou colocar em Queria Esquecer pra ler de novo, porque eu realmente queria esquecer e ter toda aquela experiência que eu tive com a minha primeira vez lendo. O próximo livro da lista é O Ladrão de Raios, que é o primeiro da série Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. Obviamente, eu já li essa série completa. Foi uma das primeiras que eu li na minha vida. Eu já cheguei a reler o primeiro livro umas 3 ou 4 vezes. E é uma das minhas histórias favoritas da vida. Sempre vai ser, não importa quantos anos eu tenho. Se eu tiver 80 anos, Percy Jackson vai continuar ali no meu grupo de favoritos, porque é uma história incrível e que mesmo se eu reler tão mais velha, eu acho que eu vou continuar amando. Então, com certeza, queria esquecer pra ler de novo. O próximo livro da lista é O Herói Perdido, que é o primeiro da série Os Heróis do Olimpo, do Rick Riordan, né? Continuação praticamente direta de Percy Jackson, só que com novos personagens dividindo protagonismo com ele. É uma série que eu achei que manteve o nível de Percy Jackson, porém, diferente de Percy Jackson, que o final eu gostei muito, essa daqui, o último livro, eu não gostei tanto quanto os outros. Então eu acho que isso é um fator decisivo, assim, pra colocar ele deveria ser uma leitura obrigatória, porque mesmo não sendo um
Percy Jackson da vida, ainda é incrível, sabe? Ainda foi muito boa. O terceiro e o quarto livro, gente, são incríveis. Eu acho que o terceiro e o quarto livros me deixaram com a expectativa tão alta que quando veio o quinto e não conseguiu ficar ali no mesmo nível, no mesmo patamar, foi essa a minha queda do cavalo, sabe? As minhas expectativas estavam altas demais e aí o autor não conseguiu cumprir. O próximo livro da lista é Cidade dos Ossos, o primeiro da série Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Essa é a série da Cassandra Clare, dentre as que eu li, que eu menos gosto. Foi minha primeira experiência com a autora e me fez apaixonar por esse mundo dos Caçadores de Sombras, mas também acho que foi o primeiro livro, né, que a Cassandra Clare escreveu, então é óbvio que não vai ser tão bom quanto os outros. A escrita dela evoluiu bastante. Esse mundo que ela expandiu pra outras várias séries e outros vários personagens cresceu muito. Eu acho que como uma série introdutória, ela é muito boa, porque ela iniciou bem essa longa jornada nas Crônicas dos Caçadores de Sombras, mas não se compara às outras também. Então eu vou colocar em deveria ser uma leitura obrigatória, porque você tem que ler pra poder ler as outras, tá? O próximo livro da lista é Vilão, da V. Schwab. Eu só li o primeiro livro da duologia, não li ainda o segundo, mas inicialmente o primeiro livro foi lançado como um livro único, então ele tem um finalzinho ali satisfatório, sabe? Dá pra você se contentar com o final desse livro. Obviamente eu quero muito ler o segundo pra saber como vai ser a continuação que a autora decidiu escrever, mas falando por esse primeiro livro, já foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu acho que ele é um livro muito bem escrito, muito bem pensado. A V. Schwab, ela realmente é muito criativa, gente, não tem como negar isso. E foi uma experiência bem boa, então eu vou colocar ele em deveria ser uma leitura obrigatória. O próximo livro da lista é O Urso e o Rouxinol, da Catherine Arden. Ele é o primeiro livro de uma trilogia e eu só li ele. Então eu me sinto um pouco insegura de colocar em deveria ser uma leitura obrigatória, mesmo em experiência com esse primeiro livro tendo sido muito boa. Ele é bem diferente, porque ele vai trazer ali um pouco da cultura russa, assim, da mitologia russa. Então eu gostei muito, mas como eu não li ainda o segundo e o terceiro livros, eu vou colocar ele em foi uma boa experiência. Pode ser que dependendo de como for o segundo ou terceiro livro, ele suba pra deveria ser uma leitura obrigatória ou caia pra legalzinho mais, vamos ver. O próximo livro da lista é A Fúria e a Aurora, da René Adier, que é uma duologia. Eu já li os dois livros. Eu acho que a proposta do primeiro livro era ser um livro de fantasia, ele acabou entregando muito romance. No segundo livro, quando eu tava esperando o romance, porque eu já tinha lido o primeiro, ele me entregou a fantasia. Então foi que assim, meus amores, o que que vocês estão querendo? Eu acho que eu me senti um pouco desiludida em ambas as leituras, tanto do primeiro quanto do segundo livro. Então eu vou colocar ele em legalzinho mais. O próximo livro da lista é A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Eu já li a série inteira, falta só aquele livro extra, né, que é Trono Destruído. E é uma série que começou muito bem com a Rainha Vermelha. O segundo livro, que é a Espada de Vidro, se eu não me engano, eu não gostei tanto assim. E a partir do terceiro eu comecei a gostar um pouquinho mais. Eu gostei da finalização da série e eu gostei de como os personagens foram desenvolvidos. Então, num geral, foi uma boa experiência. Então eu vou colocar na terceira categoria. O próximo livro da lista é O Sobrinho do Mago, o primeiro livro da série As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu já li todos os livros dessa série e eu gosto bastante. Foi uma ótima experiência de leitura. Eu adoro os filmes e foram eles que me abriram as portas, assim, pros livros. E por mais que eu tenha os meus livros favoritos, é óbvio, eu acho que todos eles, assim, foram muito constantes. Então as notas são bem, assim, equivalentes, bem equiparadas. E eu acho justo colocar ele, deveria ser uma leitura obrigatória. O próximo livro da lista é Cinder, da Marissa Meyer, que é o primeiro livro da série As Crônicas Lunares. Outra série que eu também já li inteira. Eu adoro essa série. Cada um dos livros vai trazer uma releitura de uma princesa diferente e todos se passam no mesmo universo. Então você consegue, né, revisitar a história desses personagens nos próximos livros. Você continua acompanhando eles. Eu acho que foi uma série com protagonistas convincentes, vilões convincentes, uma construção de um mundo muito legal. E a escrita da autora, assim, não deixa nada a desejar. Então eu vou colocar em deveria ser uma leitura obrigatória. Eu acho que realmente vale muito a pena. O próximo livro da lista é Eragon, do Christopher Pauline. É o primeiro livro do ciclo A Herança. Eu li o primeiro e o segundo dessa série. Tem o terceiro e o quarto que eu não fiz a leitura ainda. E é uma série que tem muita coisa, assim, inspirada em O Senhor dos Anéis. Óbvio, é uma alta fantasia. Querendo ou não, puxa alguns elementos ali que o Tolkien criou, que o Tolkien popularizou. Eu acho que O Senhor dos Anéis, que é um livro mais antigo, tem uma leitura mais fácil do que Eragon, o que é uma coisa um pouco assustadora e eu considero negativa, porque essa leitura muito arrastada, muito intrucada, sabe, cheia de detalhes, é como se o Stephen King estivesse escrevendo O Senhor dos Anéis, gente. É uma leitura legal, mas poderia ser muito melhor se o autor fosse mais direto ao ponto, conseguisse ali enxutar um pouco a história dele, sabe? Próximo livro, por falar em Tolkien, né, é O Hobbit, que assim, gente, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu queria muito esquecer pra ler de novo. Eu conheci através dos filmes, depois eu fui correndo na livraria pra comprar o livro, porque me apaixonei pela história ali, eu queria saber como ia finalizar, e é uma história incrível. Assim, eu não tenho mais nada pra dizer pra vocês, só leiam O Hobbit, porque é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter. O próximo livro da lista é Estilhaça-me, da Tahereh Mafi, que é inclusive esposa do Ransom Riggs. Sabe aquele cara que escreveu O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que tinha uma trilogia muito boa nas mãos e transformou em uma série
série de 6 livros e cagou tudo? Pois é, a esposa dele seguiu pelo mesmo caminho, olha eles. Estão conectados. Fica muito longo, sabe? Você quer estender um negócio que já chegou no seu limite? É muito difícil de dar certo. 3 primeiros livros eu realmente gostei, mas os 3 últimos foram, assim, difíceis de ler. Eu consegui chegar até o final com muita luta, muita resiliência, mas não foi fácil. Então, eu vou colocar em Ifone uma boa experiência pra ela ficar próxima do marido dela. O próximo livro da lista é Três Coroas Negras, da Kendra Blake. É uma série completa em 4 livros, eu já li todos, incluindo um extra que tem, que é como se fosse um 3,5. E assim, gente, é uma série que ela promete e ela entrega. Tudo que ela te promete, ela te entrega. Se ela te promete tristeza, desespero, ela te entrega. Ninguém pode reclamar, ninguém pode dizer que não foi avisado. Eu gostei bastante da leitura. Fico muito em dúvida entre foi uma boa experiência e deveria ser uma leitura... Eu acho que eu vou colocar em foi uma boa experiência porque eu tô bem criteriosa hoje. Mas assim, não tem nada em específico que eu queira reclamar dessa série, que eu acho que poderia... Gente, eu devia ter criado uma outra categoria aqui embaixo, porque não acho justo Três Coroas Negras estar na mesma categoria de Estilhaça, mas também não acho justo Três Coroas Negras estar na mesma categoria de Cidade dos Ossos. É, gente, eu acho que eu vou ter que descer Estilhaça-me. Não tá dando, não. Vamos fazer uma reformulação aqui, peraí. É, Estilhaça-me vai descer. Não foi tão bom quanto o lá da Senhorita Peregrina pra Criança Peculiar, não. Vai ficar perto do marido, coisa nenhuma. Pronto, assim eu acho que tá um pouco mais equilibrado. Na real, acho que os Garotos Corvos da Meg Stiefvater pode descer pra cá. E a Chama de Ember também. Gente, eu tô ficando em dúvida. Pera, eu acho que eu vou descer Sussurro e vou descer Fallen. Meu Deus, é isso, gente, meu Deus. Modifiquei tudo, mas eu acho que agora tá um pouco mais justo, sabe? Gostei de como ficou. O próximo livro da lista é Dance of Thieves, da Mary A. Pearson. Primeiro livro da duologia Dinastia de Ladrões, eu já li os 2. Incrível, impecável, amei muito. Deveria ser leitura obrigatória, vocês não vão se arrepender se vocês lerem, amigas. O próximo é A Maldição do Mar, da Shia Earnshaw. É um livro de fantasia volume único. Tem uma pitada de suspense, assim, um negocinho assim pra te deixar tenso, que eu adorei. Ele me deixou muito entretida, eu li super rápido a história. E é um livro que foi uma ótima experiência pra mim, eu gostei bastante. O próximo livro da lista é Tiger Lily, da Jordan Lynn Anderson. É um livro que ele vai contar a história da Tigrinha, eu acho que é esse o nome dela, que é a garota que conhece o Peter Pan antes da Wendy. Vai contar ali como eles se conheceram na Terra do Nunca. Vai contar como se construiu a história dos dois, a relação dos dois. É um livro que eu gostei muito também. Eu acho que eu li na mesma época da Maldição do Mar, gente, não tenho certeza. Tiger Lily eu acho que pode ficar no Foi uma Boa Experiência também. O próximo é A Garota que Bebeu a Lua, da Kelly Bunhill. Também é um livro único. É um livro que ele tem essa pitadinha um pouco mais infantil, mas eu acho que dá pra qualquer pessoa de qualquer idade fazer a leitura e gostar bastante, sabe? Ter uma boa experiência. Então eu vou colocar aqui também nessa categoria do meio. O próximo livro da lista é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. É o primeiro livro da série, tá aqui pra representar os 4, porque eu já li todos. E é uma série maravilhosa, gente. Muito boa, assim, do início ao fim. Recomendo demais a leitura pra vocês. O próximo livro da lista é O Bosque das Coisas Perdidas, que também é da Shia Earnshaw. E assim como A Maldição do Mar, ele tem essa vibe, sabe? De mistério. Tem umas coisinhas ali pra você solucionar ao longo da história, tentar descobrir o que tá acontecendo. É uma fantasia com essa aura um pouco diferente. E foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu li tão rápido quanto o outro. É impressionante. Eu não sei o que essa mulher bota nas palavras dela. Mas assim, ó, eu vou bebendo, engolindo tudo de uma vez. Então eu vou colocar em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. É uma duologia. Eu já li o primeiro e o segundo livros. Gente, isso aqui é elite, tá, meus amores? Queria esquecer pra ler de novo. Bom demais, gente. Bom demais. Incrível, assim, sabe? Espetacular. De verdade. Uma das melhores fantasias que eu já li na minha vida. Merece muito tá aqui no topo. O próximo livro da lista é Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Já li a série completa. É uma série que eu tenho minhas questões, tá? Eu tenho muitas questões com essa série. Eu acho que eles maltrataram muito alguns dos meus personagens favoritos e isso não me agrada. Também não gosto dessa troca de par romântico que a Sarah J. Maas fica fazendo. Então, por causa dessas ressalvas, eu vou colocar em deveria ser uma leitura obrigatória, porque de qualquer forma continua sendo uma série de fantasia muito boa. Quando eu li o primeiro livro, gente, eu fiquei completamente obcecada. Até hoje eu lembro e é uma coisa que ficou marcada na minha memória justamente por quão bom foi. O próximo livro da lista é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi Schwab. Esse aqui eu só li o primeiro livro da série. É uma trilogia, então, da mesma forma que Feita de Fumaça e Osso e O Urso e o Rouxinol, eu não me sinto assim, sabe? Com aquela segurança de falar se eu amei ou se eu odiei, como é que vai ser. Só que esse primeiro livro, ele realmente foi muito bom. Tem, assim, muito potencial pra depois que eu ler o segundo e o terceiro, subir de categoria, mas por enquanto eu vou colocar em Foi uma Boa Experiência. O próximo livro da lista é Sem Coração, da Marissa Meyer. É um livro único, baseado ali na história da Rainha de Copas, de Alice no País das Maravilhas. Então ele vai se passar no País das Maravilhas. Tem toda essa ambientação, tem esses personagens, essa temática. Vai contar a história de uma vilã. E, gente, é um livro espetacular. Muito bom de verdade. Eu amei essa leitura. Vai ficar em deveria ser uma leitura obrigatória. O próximo livro é A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da trilogia Senhor dos Anéis do Tolkien. Não preciso falar nada, né? Se o Hobbit tá aqui, o Senhor dos Anéis obviamente vai estar também.
também, eu prefiro Hobbit. Mas O Senhor dos Anéis não tá atrás em nada. Eu li o primeiro e o segundo livro, ainda falta ler o terceiro, mas eu tenho certeza que eu vou amar, porque eu já assisti os filmes e eu sei o que acontece. O próximo livro da lista é Graça e Fúria, da Tracy Bernhardt, que é uma duologia. Eu já li completinha também, e eu gostei bastante. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que não chega a se equiparar aos livros que estão na categoria de deveria ser uma leitura obrigatória, mas eu também não tenho nada em específico pra ressaltar aqui como algo negativo, sabe? Que poderia ser melhor. Então, eu vou colocar na categoria de foi uma boa experiência só por questões de comparação mesmo com os livros que estão na categoria de cima. O próximo livro da lista é Nevernight, do Jay Kristoff, que é o primeiro livro das Crônicas da Quase Noite, né? O primeiro de uma trilogia. Não li ainda o segundo, não li ainda o terceiro, não sei o que esperar. Eu gostei muito, gente, desse primeiro livro. Eu acho que é uma fantasia mais crua, assim, sabe? Vibes de George R. R. Martin, que não tem medo de fazer o que quiser com seus personagens. É uma série que eu tenho um pouco de medo dos próximos livros, mas a minha experiência com esse primeiro foi extremamente boa, então eu acho justo colocar em deveria ser uma leitura obrigatória. O próximo livro da lista é Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin. É o primeiro livro de uma trilogia que eu já li, o primeiro e o segundo, falta só o terceiro livro. Eu gostei muito do primeiro, gostei muito do segundo, acho que o terceiro vai vir pra fechar com chave de ouro, tenho grandes expectativas, então eu vou colocar em foi uma boa experiência, mas dependendo do terceiro livro, é outro que, assim como Um Tom de Magia, Feita de Fumaça e Osso, tem muito potencial pra subir pra categoria de cima. Eu só não vou colocar porque tô sendo criteriosa. O próximo livro da lista é O Príncipe Cruel, da Holly Black, o primeiro livro da trilogia O Povo do Ar. Já li completa, inclusive li também aquele livrinho extra, né, que é Como o Rei de Elfheim Aprendeu a Odiar Histórias. E eu coloquei O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black, nessa categoria de foi uma boa experiência, justamente porque eu queria separar ele de O Príncipe Cruel, que foi uma leitura que eu gostei ainda mais. Então ele vai ficar aqui. Não deveria ser uma leitura obrigatória, porque sim, eu acho que todo mundo que lê vai gostar bastante. Mas eu também sei de muitas pessoas que leram e não gostaram tanto. Porque eu acho que é um livro, gente, que você tem que um pouco saber se você é o público-alvo ou não, sabe? Se é o tipo de livro que você gosta de ler. O próximo livro da lista é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. É o primeiro dessa trilogia, que agora virou uma série maior, né? Não sei quantos livros vão ser lançados. Eu só li a trilogia, por enquanto, e o livrinho extra, que é Corte de Gelo e Estrelas. E eu gostei bastante. Eu acho que é uma série que ela foi crescendo. O primeiro livro é muito bom, mas o segundo é melhor ainda. E o terceiro, gente, é incrível. Então, assim, eu adoro quando você começa bem, mas você consegue melhorar ainda mais a sua história. Eu acho que a Sarah J. Maas fez isso com essa série, coisa que eu não acho que ela conseguiu fazer tão bem com Trono de Vidro, sabe? Que eu tive uma variação de opinião, assim, ao longo da série. Teve uns livros que eu gostei mais, outros que eu gostei menos. Então eu acho que Corte de Espinhos e Rosas é uma série mais constante, na minha opinião, do que Trono de Vidro. Porém, a construção de mundo de Trono de Vidro, de magia, a quantidade de personagens, também é mais difícil de trabalhar, sabe? E por motivos diferentes, ambos merecem estar na categoria de deveria ser uma leitura obrigatória. O próximo livro da lista é A Caçadora de Dragões, da Christine Scarelli, o primeiro livro da trilogia Scary. Eu já li todos os 3 livros e cada um vai acompanhar uma protagonista diferente. Todos os livros se passam no mesmo universo, são continuações um do outro. Então esses personagens acabam, né, aparecendo uns nos livros dos outros, o que eu acho muito legal quando os autores fazem dessa forma. É uma boa maneira de você construir uma série maior, que não tem apenas um livro, porque o seu universo precisa desse tempo a mais para ser desenvolvido, sem deixar extremamente cansativo, porque você tá sempre acompanhando a mesma personagem, com os mesmos pensamentos, os mesmos dilemas, correndo assim ao redor do próprio rabo, sabe? Gostei muito do que a Christine Scarelli fez aqui. É uma fantasia com dragões, e eu vou colocar em foi uma boa experiência, porque eu não acho que se equipare aos livros da categoria de cima. Mas assim como Graça e Fúria, eu não tenho nada a reclamar. Eu gostei muito da leitura, não há absolutamente nada que eu mudaria nesses livros. É até um pouco hipócrita da minha parte, né, falar tão bem assim e colocar, tipo, na categoria 3. Mas, gente, eu falei pra vocês, eu gostei muito de todos os livros. Alguns muito mais do que outros, óbvio, mas assim, eu tirei alguma coisa da história, sabe? A Chama de Ember, por exemplo, eu fiz uma resenha aqui, gente, falando super bem, recomendando super pra vocês. E ele tá na categoria legalzinho mais. Por que que ele tá na categoria legalzinho mais? Não sei. Eu só acho que os outros livros são ainda melhores. Gente, eu tinha que criar outra categoria aqui, mas eu não sei como é que acrescenta categorias. Agora eu tô achando injusto a Chama de Ember tá tão embaixo. O próximo livro da lista é A Maldição da Pedra, da Cornélia Funk. É a mesma autora de O Mundo de Tinta. E essa aqui é uma trilogia que eu descobri que tem mais livros que não foram publicados aqui no Brasil. Eu li 2 por enquanto, não li ainda o que eu achava que era o último, né? E eu gosto muito, mas também não é a mesma coisa que o Mundo de Tinta. Provavelmente nada que eu ler da autora vai superar, porque é muito incrível. Mas também foi uma boa experiência e eu acho que ele pode ficar aqui junto com os outros. O próximo livro da lista é Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty. E é uma trilogia que eu só li o primeiro livro, mas eu pesquisei
voluntariamente um spoiler que eu queria saber sobre a finalização da série, justamente porque eu tava suspeitando que uma coisa que não me agrada ia acontecer, e nesse spoiler eu confirmei que essa coisa acontece. Então isso me deixou super desanimada, assim, pra ler as continuações. Eu vou ler porque eu gostei muito da construção de mundo, desse universo, a escrita da autora é impecável, eu tava amando todos os personagens, né, até descobrir essa coisa aí que acontece. Então é um livro que com certeza entraria na categoria de deveria ser uma leitura obrigatória se não fosse esse pontinho assim, sabe, gente? É uma coisa que, por mais boba que possa parecer, me incomoda muito. Então, sendo bem justa, bem honesta com vocês, é um livro que foi uma boa experiência. E é isso. O próximo livro da lista é Sombriossos, da Leigh Bardugo, que é o primeiro da trilogia Grisha. Já li completa e eu amo demais essa história, então é óbvio que deveria ser uma leitura obrigatória. Todo mundo tem que ler, tá? Vale muito a pena. E por falar em Leigh Bardugo e trilogia Grisha, o próximo livro da lista é Six of Crows, que é uma duologia, eu já li os dois livros, se passa no mesmo universo da trilogia Grisha, mas com outros personagens, e eu gostei muito dessa história também. Acho que ainda mais do que eu gostei da trilogia Grisha, mas vai ficar aqui na mesma categoria. O próximo livro da lista é The Kiss of Deception, da Mary A. Pearson, que é o primeiro livro das Crônicas de Amor e Ódio, uma trilogia que eu li e amei muito. Gostei tanto quanto Dance of Thieves, que é outro livro da autora, uma duologia, então eu vou colocar na mesma categoria, acho justo. O próximo é Renegados, da Marissa Meyer, que é o primeiro livro de uma trilogia, que eu já li o primeiro e o segundo, falta só o terceiro. A Marissa Meyer, como vocês devem ter percebido, é uma autora que eu gosto muito, todos os livros dela que eu li não me decepcionaram, e com essa trilogia, por enquanto, é a mesma coisa. Só que como não terminou ainda, eu não sei qual vai ser o final, e esse final me dá um pouco de medo, eu vou colocar em Foi uma Boa Experiência. Dependendo de como for o terceiro livro, a gente sobe pra segunda categoria. O próximo livro da lista é Melodia Feroz, da Vi Schwab, que é uma duologia da autora. Eu já li os dois livros e eu acho que entrega tudo que promete. Enquanto eu não terminar Um Tom Mais Escuro de Magia, é, junto com o vilão, os livros da autora que eu mais gostei de ler. Só que eu não sei se ele é do mesmo nível de vilão ou se ele é um pouquinho abaixo, sabe? Eu acho que eu vou colocar em Foi uma Boa Experiência, porque vilão ainda foi mais impactante pra mim. Eu acho que a Melodia Feroz foi muito bom, vale muito a pena ser lido, mas vilão tá um patamar assim. O próximo livro da lista é Enraizados, da Naomi Novik, que é um livro de fantasia volume único, e ele traz uma mitologia bem diferente, assim, uma história bem interessante. Eu adorei a dinâmica entre os personagens e a forma como tudo foi construído, assim, ao longo da história, o relacionamento deles. Fico com muita vontade de colocar em Deveria Ser uma Leitura Obrigatória, mas é mais justo eu deixar nessa meiuca aqui, porque tem outros livros aqui que são no mesmo nível dele, sabe? Pra fechar agora, faltam apenas 2 livros. O primeiro é A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, que é uma trilogia que eu já li inteira e é maravilhosa, gente. Pensa numa trilogia boa. Tem essa vibe de deserto, de mitologia árabe, que eu gosto bastante, então com certeza deveria ser uma leitura obrigatória. Não tenho dúvidas de que todo mundo que lê vai gostar bastante, gente, a menos que você tenha algum probleminha, não é possível. O próximo e último livro dessa lista, pra finalmente fechar esse vídeo gigantesco, gente, eu me estendi muito mais do que eu devia, é O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. É uma fantasia volume único que me entregou tudo que eu esperava. Eu tava com expectativas altas e elas foram cumpridas com muito sucesso. Eu gostei bastante dessa história. Também fico em dúvida se deveria colocar ela na categoria de cima, mas assim, gente, todos os livros de Foi uma Boa Experiência, Até Querer Esquecer pra ler de novo, são livros que, de olhos fechados, eu recomendo pra vocês, tá? Todos eu gostei bastante. Óbvio que teve umas séries aí, né, tipo O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que eu só coloquei por causa dos 3 primeiros livros, então aí vocês se atentem aos detalhes, tá? Depois não vão ler os últimos livros, odiarem e dizer que a culpa foi minha. Eu tô recomendando aqui os 3 primeiros livros, os outros foram horríveis. Mas enfim, foi assim que ficou o meu ranking final. Eu acho que eu tô feliz. Vou ver aqui ainda, vou ficar olhando pra isso, pra pensar bem e saber se realmente cada livro tá no seu lugar certo. Mas eu vou tentar deixar aqui no box de descrição pra vocês uma fotinho, sabe? O link de alguma foto, alguma coisa assim, com a lista. E aí vocês conferem se tá tudo igual no vídeo. Pode ser que eu mude de opinião. Também não tem problema, porque no futuro, quando eu ler mais fantasias, eu planejo fazer outro vídeo desse aqui, óbvio, ranqueando as minhas fantasias favoritas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar de novo. Me sigam pelas redes sociais, tá? Todas elas estão linkadas aqui embaixo. E caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon, Submarino, Shoptime, Americanas, todos os meus links de afiliados estão aqui embaixo na descrição. E comprando através deles, vocês me ajudam muito sem pagar nada mais por isso. Então é uma ótima forma de patrocinar e apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!